Este é o vídeo 99 da Faculdade da Água, fevereiro de 2026. Normalmente nós produzimos o nosso vídeo mensal durante o mês e ao final do mês a gente conclui o vídeo. Entretanto, neste mês de fevereiro nós tivemos, como é de conhecimento de todos, um desastre hidrológico em Ubá, com chuvas intensas, volumosas, da noite de 23 para 24 de fevereiro, e nesses últimos 3, 4 dias nós fizemos um trabalho de adaptação do nosso vídeo, buscando informações e para trazer aqui para vocês dados um pouco mais atualizados e de importância para a gente entender o que significa o trabalho hoje na área rural em relação às enchentes, inundações, enfim, dentro do contexto que nós trabalhamos, que é a hidrologia aplicada à produção de água. O Ubá tem um programa de produtor de água, que conta com o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais. E é comumente chamado por muitas pessoas de projeto de barraginhas. Na verdade, é um projeto que vai muito além de barraginhas e curvas de nível. É um projeto bastante amplo, que tem muitos resultados, porém, e que acontece desde 2018, porém não é suficiente. Na verdade, é um programa, porém as ações já executadas e planejadas não são suficientes para prever ou mitigar efeitos de um desastre como ocorreu nesta semana. Eu estou falando de práticas conservacionistas, conservação de solo e água nas propriedades rurais. Quando nós falamos de obras de infraestrutura de grande porte, como barragens, aí nós estamos falando de um planejamento mais arrojado, de mais volume de recursos, que também devem fazer parte de um trabalho de prevenção, de planejamento e gestão ambiental e hidrológica. Nós temos alguns instrumentos que nós devemos pautar o nosso planejamento, a nossa gestão, o nosso monitoramento e as ações de projetos na área rural e urbana. Quando nós falamos nesse planejamento, nós podemos citar, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o planejamento de um município que tem uma APA, como é o caso de Ubá, onde existe o zoneamento dessa área, dessa APA, que no caso de Ubá está localizada a montante da cidade de Ubá, e outros planejamentos, outros planos. Lembrando que no Plano de Saneamento Básico, que foram elaborados, todos os municípios tiveram seus planos elaborados na década de 2010, já se passaram 15 anos. E são quatro eixos principais, e 2 deles têm toda a relação com água e solo diretamente, que é a drenagem e a água potável. Conforme eu disse, nós tivemos que fazer uma adaptação e eu vou tentar seguir aqui esse roteiro, que é um roteiro novo em função daquilo que a gente estava trabalhando desde o início do mês. Bom, Ubá está localizado na zona da mata e dentro da cidade passa o rio Ubá, que é afluente do rio Chopotó, que por sua vez é afluente do rio Pomba. Portanto, conforme eu já disse em outros vídeos, é uma região onde nós temos problemas recorrentes de enchentes e inundações. Por isso a gente sempre tem falado das ações das propriedades rurais na conservação de solo e água. O município, logicamente, hoje está sofrendo muito e extremamente impactado, tanto ambientalmente quanto psicologicamente e assim por diante. Então, existem muitos relatos de pessoas formadoras de opinião, gestores, que estão levando à população, de uma maneira geral, informações muito relevantes sobre o que está acontecendo. Nós queremos destacar e reforçar que a Faculdade da Água, ela traz um trabalho, ela desenvolve um trabalho ao longo de todo o ano e durante os anos. Então nós não estamos focados aqui num evento ou numa situação específica. O que a gente quer mostrar é que todo esse trabalho que a gente propõe, que está sendo desenvolvido, o que já foram desenvolvidos inclusive de 2011 para cá em algumas bacias da região, eles são
fundamentais para contribuir para a prevenção e mitigação dos impactos negativos desses problemas relacionados à hidrologia. Pois bem, neste vídeo então nós estamos trazendo um conteúdo com bastante imagens de famílias da área rural de Ubá, que foram geradas pelas famílias rurais e foram disponibilizadas para nós, que são produtores que fazem parte junto com a gente desse programa desde 2018 e que gentilmente nos enviaram essas imagens que a gente está mostrando aqui durante este vídeo, né? E para a gente tentar então refletir, né, para que você que está assistindo o vídeo possa refletir, fazer as suas análises, tirar as suas conclusões, gerar os aprendizados e entender as experiências que foram desenvolvidas e também entender um pouco o que aconteceu, por que isso aconteceu, né? E como que isso poderia ser evitado. Então, na verdade, a gente poderia fazer 100 perguntas que precisaríamos trabalhar bastante para responder e resolver, né? Então, nós estamos colocando aqui algumas imagens sobre a localização do município, a localização da APA, que está acima da cidade de Ubá. Nós temos aqui uma parte da contribuição hídrica da bacia do Ribeirão Ubá, está no município de Divinésia. Então todas essas informações são importantes para a gente contextualizar a situação. E lembrando de um fator muito importante, nós tivemos praticamente 7 ou 8 horas de chuva, do dia 23 para o dia 24, de aproximadamente 170 milímetros. E depois tivemos, um dia ou dois depois, tivemos mais quase 200 milímetros na cidade e 100 milímetros na área rural. Nós estamos mostrando aqui alguns desses números, porque é muito importante a gente entender que não basta só números, é preciso que a gente entenda como que isso funcionou, como que estava o solo, onde que essa chuva caiu. O professor Valente traz aqui para nós algumas considerações sobre o tempo de concentração da água numa bacia. E nós estamos tentando tirar essas conclusões aqui do que aconteceu com essa chuva. Se nós compararmos as chuvas desta semana com o que aconteceu em 2020, quando nós tivemos a última pior enchente de Ubá, nós vamos ver que janeiro e fevereiro nós tivemos mais ou menos o mesmo volume de chuva em 2020 e agora. Comparando isso com a média, nós verificamos que foram em torno de 800 milímetros de chuva, janeiro e fevereiro de 2020 e agora janeiro e fevereiro de 2026. E lá em 2020 nós tivemos a enchente em abril, quando nós tivemos apenas 141 milímetros de chuva. Só que lá em 2 horas choveu 128 milímetros. E agora, dia 23 para 24 de fevereiro, nesta semana, nós tivemos em torno de 170 milímetros em aproximadamente 7 horas. Então nós tivemos uma intensidade de chuva de 20 e poucos milímetros por hora. Porém, nós tivemos essa chuva na área rural, onde nós temos solo que recebe e absorve parte dessa água, e temos a área urbana, que é uma área que não infiltra nada. Então nós tivemos esse volume de chuva constante praticamente nesse período. Então, é o que o professor Valente coloca aqui. Nós tivemos um tempo de concentração diferente da normalidade dessa chuva. Choveu na bacia inteira, então essa água avolumou e acumulou na área urbana. Eu vou mostrar aqui alguns trechos que o professor Valente cita para a gente poder tratar isso de uma maneira mais didática. Mas fica aquela pergunta, né? Por que essas chuvas fortes, intensas, de 30 milímetros, não infiltram toda no solo ou causam estragos semelhantes em situações distintas ou o contrário? Então, aí a gente volta naquilo que eu já disse, da complexidade hidrológica. A gente não quer levar a complexidade para você, mas quer que a gente precisa entender que essa complexidade existe e ela precisa ser tratada dentro da drenagem, dentro da hidrologia, né? Então, o Ubá tem uma média aí anual de 1.300 milímetros de chuva por ano. E nós tivemos agora em torno de 800 milímetros. Então nós estamos fazendo um comparativo de 4 situações.
janeiro e fevereiro de 2020, janeiro e fevereiro de 2026, a série histórica de alguns anos para Ubá, de 2003 a 2023, e o mês que ocorreram essas duas enchentes, que lá em 2020 foi em abril e aqui agora em fevereiro, tá? Considerando que a área de contribuição acima da cidade tem aproximadamente 7.000 hectares, que são 5.000 hectares em Ubá e mais aproximadamente 2.000 hectares em Divinésia. Essa água vem para a cidade de Ubá, passa dentro da cidade. Considerando que nós temos aproximadamente 6 córregos de porte maior e 10 pequenos córregos, tá? Destacando o córrego Amargoso, o Alfenas e o Miragaia. Então, isso revela para nós a situação que está acima da cidade e que, numa situação de chuva dessa, contribui ou contribuiu para esse evento climático que nós tivemos, tá? E o que a gente pode observar mais? Nós temos aqui o zoneamento da APA, nós temos aqui uma planilha onde a gente mostra os comparativos desses números, temos aqui os gráficos que vão nos mostrando com mais clareza o que esses números podem nos mostrar efetivamente, nos ajudar a tirar análises, conclusões e tomada de decisão, né? Então, no caso, por exemplo, de 2025, 2026, nós tivemos em novembro, nós tivemos 120 milímetros, em dezembro de 2025, 347, em janeiro de 2026, 352 milímetros, e agora em fevereiro, até hoje, o último dia, aproximadamente 550 milímetros. Então foram 1.369 milímetros contra uma média de 810. Então o nosso solo estava parcialmente encharcado. As imagens falam muito por si só, né? E eu já quero aqui adiantar, agradecer mais uma vez aos produtores, às famílias que sempre contribuem com a gente. Nós temos em torno de 10 pluviômetros acima da cidade de Ubá, e esses pluviômetros foram muito importantes na medição e na informação da chuva dessa semana, tanto dia 23 para 24, quanto depois, durante a semana, onde nós tivemos na cidade em torno de 197 milímetros e no campo mais 100 milímetros, que resultou nesses números aqui que a gente está falando. Então é muito importante ressaltar essa contribuição dos produtores e aí, o que fazer, né? Que conclusões que nós podemos tirar, que ações nós devemos desenvolver, né? Daquilo que eu falei, que as práticas são importantes, mas não são suficientes, tá? Mas vamos lá. Eu quero até lembrar aqui de uma frase que eu escuto muito, que às vezes as pessoas até fora de Ubá dizem assim: agora acabou o problema de Ubá, acabou o problema de enchente com as barraginhas. Então, eu sempre digo, cuidado, não é assim. É preciso fazer muito mais coisas. Mas as barraginhas, as práticas, o programa produtor de água, realmente ele é fundamental. E através dele podem vir outras ações, com projetos, inclusive, de barragens, que é tão questionado no município, né? Vamos aqui, então, listar algumas conclusões importantes para a gente encerrar esse vídeo, né? Os vídeos da Faculdade da Água, eles mostraram até o vídeo 70 bastante sobre metodologia e tecnologias e teorias sobre a questão hidrológica, principalmente drenagem, conservação de solo e água, hidrologia, enfim. E do 71 em diante, nós passamos a mostrar isso no campo, tá? E os projetos, resultados, experiências, aprendizados em municípios da região de Ubá, eles têm dados para nos mostrar também os resultados que são viáveis à replicação, né? Então, se você tirar um tempinho para assistir os últimos 30 vídeos da Faculdade da Água, você vai gastar 10 horas de tempo. Eu acho que vale a pena pensar nisso, né? Uma outra conclusão é que os vídeos são contribuições permanentes para a área rural e a área urbana, né?
Eles mostram muitas situações para drenagem e recursos hídricos, que podem ser obtidas através de práticas conservacionistas como barragem e curva de nível. Tá? Outro item que eu quero destacar, conhecendo os estudos e ações práticas tecnológicas de monitoramento e gestão, mostrados pelos vídeos da Faculdade da Água, sobre os produtos com pagamento por serviços ambientais citados, as pessoas podem entender de forma diferente e mais adequada como funciona a relação da chuva com o solo, como pequenas ações podem se somar ao ajudar a produzir impactos negativos, como pequenas ações podem se somar para ajudar a reduzir impactos negativos de excesso ou falta de água. E para finalizar essa parte técnica, vamos dizer, nós estamos falando de engenharia de água e solo, né? Então é muito importante que o produtor faz isso, né? Dentro da sua competência. Então, concluindo, é o seguinte: conhecendo os estudos e ações praticadas, através das práticas, tecnologias, monitoramento, gestão, mostrado nos vídeos da Faculdade da Água, sobre os projetos com PSA, que eu citei de Ubá e região, as pessoas que estão assistindo esse vídeo e os 30 que eu disse, podem tirar conclusões, entender melhor, de forma diferente, mais adequada, como funciona a relação da chuva com o solo e como pequenas ações podem ajudar a contribuir na redução desses impactos negativos, principalmente com excesso e falta de água. Assim, pessoas responsáveis pela execução, administração e gestão podem utilizar as recomendações dos vídeos da Faculdade da Água para ampliar e aprimorar ações que já acontecem nas propriedades rurais, principalmente de Ubá, e que contribuem para revitalizar e melhorar nossas bacias hidrográficas, reduzindo os impactos negativos na cidade. Bom, eu já disse, mas eu quero repetir. Eu, Adasso, o professor Valente, as famílias rurais de Ubá, estamos fazendo isso diariamente, né? Então, quando chega um momento desse, nós não vamos entrar em desespero, porque nós sabemos que isso vem sendo feito. Se isso for realmente desenvolvido de uma maneira mais profissional, mais competente do ponto de vista de gestão, com certeza, uma situação de uma enchente como essa de Ubá, ela pode ser reduzida a metade do seu impacto. Mas é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso investimento, tá? Isso não se faz com um ano. São 4, 5, 6, 10, 20 anos. Lembra do plano de saneamento básico? Qual município tirou ele do papel? Né? Drenagem, água potável. Então, vale essa reflexão. Muito obrigado a todos. Obrigado ao professor Valente, a Daça, aos produtores rurais, às nossas famílias rurais do Grupo Conexão Rural. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.